Obrigado, querido. Pastor, qual o problema se eu fosse, por exemplo, nos Estados Unidos e visitasse lá em Los Angeles aqueles cassinos, eu entrasse lá? Las Vegas, né? A Las Vegas fica onde? Nevada. Nevada fica onde? Hein? Pois é, arroz e feijão também tem nada a ver com isso. Pois bem, qual a dificuldade, qual o problema? Por que o senhor falou para eu não entrar lá? A palavra de Deus diz assim: fuja de toda aparência do mal. Eu gostaria de ir lá e ver como é que funciona aquilo, como é que aquilo é. Eu gostaria de saber. Bom, primeiro, o que acontece num cassino? Qual é a principal razão de ser de um cassino? Jogo. E o jogo, o proprietário do cassino, ele está investindo dinheiro. Ele está investindo dinheiro para dar dinheiro para quem vai jogar ou para ganhar o dinheiro de quem vai jogar? O empresário, o dono do cassino, para ganhar o dinheiro das pessoas. Porque a probabilidade de ganhar é uma para, sei lá, 1 milhão. Eu me lembro desde garoto que eu ouvia o matemático Oswald de Souza toda semana dando prognóstico de quantos poderiam ou estariam sendo os acertadores da Loteria Federal. E eu me lembro que a minha mãe, nós éramos crentes, criados na igreja. Minha mãe era crente, meu pai era crente, familiares eram crentes, mas gostavam de fazer uma fezinha a brinca. Você conhece o a brinca e o a vera? O a vera é aquela valendo, né? A brinca é só de brincadeira. Então, entrar numa loteria seria algo feio para um crente, ainda mais naquela época. E como é que se conseguia aquele talãozinho? Eu não sei como é que se conseguia. Eu sei que conseguia, sem ter entrado lá. Não sei se pedir alguém, quando você for lá, você traz um talãozinho daquele, só para brincar. Tem um ditado que diz que quem com fogo brinca, é com fogo? Quem com fogo brinca acaba queimado, Você nunca, ninguém nunca que brincou com fogo? Qual é o adágio que você conhece, meu amigo? Qual é o adágio? Não. Fala, filha. Quem brinca... Quem é que acaba mijado? É quem brinca com o quê? Quem brinca com fogo? Não. Tinha um negócio desse também, né? Criança não podia brincar, senão fazia xixi na cama, né? Acabava... Não é isso? Mas quem brinca com fogo acaba se queimando. Eu lembro que uma vez a minha mãe fez lá os 12, né? As 12 apostazinhas só no talãozinho. E aquele talãozinho não valeria de nada, porque aquilo ali era só rascunho. Tinha que chegar lá na lotérica, na casa de apostas, e aí eles tinham uma maquininha que ia furando, e aquele cartão é o que valia, e a pessoa ficava com um comprovante daquele jogo que fez, né? E a minha mãe só marcou. E aí ela guardou lá aquilo, e quando veio no final da semana, ou na segunda-feira, eu não lembro, o resultado, não é que a minha mãe tinha ganho e ela teria ganho sozinha. Irmão, foi um negócio. A gente pobre começou a pensar: meu pai do céu, por que mamãe não jogou? Porque a gente teria ganho uma grana, uma bolada, né? Mas a mamãe não apostou. Mas aquilo gerou uma frustração terrível.
E eu me lembro que, como criança, eu fiquei muito chateado e frustrado, porque eu só pensava nas coisas que eu ia ter, né? E eu pensava, eu chegaria com aquela grana toda lá no ponto do ônibus da empresa Brasil, que fazia lá, porque Italva naquele tempo era igual Cidade Faroeste, passava a segunda depois tivesse passado por ela. Aí tinha a parada do ônibus e tinha uma lanchonete, e eu ia chegar lá com os bolsos cheios de dinheiro para comprar tudo de bom bocado, que era o doce que eu mais gostava naquela época. A palavra de Deus diz que a gente deve fugir de toda aparência do mal. A palavra de Deus diz que eu não devo ser visto pelas pessoas como alguém que tem associação com aquilo que é mal. E o jogo, ele tanto é mal, esse jogo que é apostado, que a pessoa entra lá com um propósito e sai de lá com dinheiro. Dinheiro ganho não é sem ser fruto de trabalho, é um dinheiro maldito, porque aquele dinheiro que é ganho de muita gente que perdeu tudo naquele vício desgraçado. É um dinheiro maldito, é um dinheiro ganho sob maldição. É interessante que num país sem moral como é o Brasil, em que fumar maconha é pecado, é crime, porque maconha faz mal, mas o governo libera e cobra pesados impostos sob o pretexto de estar coibindo e contribuindo para a diminuição do tabagismo, mas autoriza vender cigarro, que é cancerígeno, desgraçador, responsável pela morte de muita gente, com doenças de todo tipo. Então, é terrível, porque o jogo do bicho no Brasil não é crime, é contravenção. Não é considerado um crime, é considerado uma contravenção. Olha que absurdo. O camarada ter um bingo ali é crime, mas o governo pode usar a Caixa Econômica Federal com o pretexto de que parte do dinheiro é revertido para obras de ação social, da beneficência, pela INSS, etc. E o governo ofere grande lucro usando as apostas da Loteria Federal, o Turf Clube, a aposta em cavalo. Não se pode ter uma rinha para apostar na briga de galo, mas um camarada pode sentar em cima de um cavalo, esporar o cavalo, bater no cavalo até para ver quem é que chega primeiro na linha de chegada. E muita gente apostando dinheiro pesado nesse negócio. A gente está vivendo numa realidade mundial, na nossa realidade, mundo ocidental. A gente está vivendo uma realidade, e muito particularmente aqui no Brasil, de uma inversão de valores, de uma perda de valores terrível. Terrível, irmãos. O que é certo e o que é errado? Porque pode vender o cigarro, pode fabricar e pode vender o cigarro, mas não pode fabricar e não pode vender maconha. Pode a Caixa Econômica, porque é do Estado, porque é federal, investir no jogo e incentivar as pessoas a tirarem o dinheiro do pão, do leite, do arroz, do feijão, da mamadeira da criança, para tentar a sorte e ganhar um dinheiro que não é fruto de trabalho. Mas o camarada não pode colocar um bingo ali, porque senão ele vai preso. É uma contradição que faz a gente não ter nesse país um verdadeiro senso de ética e de moral. Então eu quero perguntar:
Se eu, como crente, entrar num lugar que lá também não é só aposta, não. Porque enquanto o cara está apostando, ele também é incentivado a outros tipos de consumo. Ele é incentivado ao consumo do sexo. Por quê? Por causa dos shows que tem lá, e as mulheres não tem, nenhuma delas está vestida, todas elas estão de pernas, de nádega de fora, com biquínis e maiôs sumários, quase que praticamente mostrando os peitos de fora, em alguns lugares até usando o peito de fora, e outros até nu mesmo, em shows que nada devem a desfile de escola de samba no Brasil, na Marquês de Sapucaí, incentivando o turismo sexual, a prostituição, além da jogatina, tem lá os shows, e o camarada consome aquilo e ninguém fica parado sem ser também estimulado a beber, e a bebida alcoólica. Por quê? Porque o álcool tira a pessoa da sua capacidade de raciocínio com equilíbrio. Ora, se o que mais me vai dar dinheiro é o jogo, a jogatina, se esse camarada ele bebe e ele vai para lá, para o carteado, já olhando Dumbo e dizendo boa noite Cinderela, eu vou ganhar muito mais dinheiro dele mais facilmente. Se eu coloco as mulheres lá seminuas que andam para cima e para baixo com uma caixa, vendendo cigarro, vendendo ficha de maior, toda rebolativa lá, oferecendo para ele comprar o cigarro, comprar isso e aquilo, aquilo vai fazer o quê? Com que ele, isso mexa e faça ele se tornar ainda mais excitado, mais adrenalina, mais vontade de jogar, e excita o homem. São artifícios da psicologia sendo utilizados no contexto capitalista e corrupto. Para quê? Para tirar o dinheiro do cara que entra lá. Eu pergunto a você, isso pode ser saudável? Isso pode ser bom do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, do ponto de vista de amar o próximo como a mim mesmo? Não, não pode. Então o que eu vou fazer num lugar desse? Por curiosidade, não faz diferença nenhuma do que eu querer entrar num termas, num prostíbulo, como tem lá no Recreio dos Bandeirantes. É um prédio, aliás tem mais de um. A gente passa, tá lá, não diz lá prostíbulo, não diz lá que tem prostituta à tua vontade, desde que você tenha dinheiro para pagar, não diz nada disso. Mas todo mundo sabe que é prostíbulo. E prostituição no Brasil ainda é crime. E aí? Qual é a diferença então se eu tiver curiosidade para entrar num prostíbulo para saber como é que é? Não vou fazer sexo, não vou pegar menina nenhuma, eu não vou nada, eu só quero ver como é. Convém? Não. Então eu não vou entrar. O texto de Provérbios capítulo 1, a partir do verso 7 diz assim, o tema desse texto diz assim: não te deixes seduzir por pecadores. E vai dizendo assim a partir do versículo 7 de Provérbios capítulo 1: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Temor aqui não é medo, é respeito, é disposição para honrar, por saber quem Deus é. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes o ensino de tua mãe, porque eles serão uma grinalda de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores te quiserem seduzir, não consintas.
Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos sem razão o inocente, traguemo-los vivos como o Seol e inteiros como os que descem a cova, acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos as nossas casas de despojos, lançarás a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não andes no caminho com eles, guarda da sua vereda o teu pé, porque os seus pés correm para o mal, e eles se apressam a derramar sangue, pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave, mas estes se põem em emboscadas contra o seu próprio sangue, e as suas próprias vidas espreitam. Tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça, ela tira a vida dos que o possuem. O texto está dizendo aqui, olha, toma cuidado, não ande com essas pessoas que têm a intenção de se dar bem em função do mal que o outro sofra. Como é que um lugar de jogatina pode fazer o bem a alguém? O cara que chega lá com 10 reais, sai de lá com 10 milhões, ele acha que aquele lugar fez um bem tremendo para ele. Agora, irmãos, eu não tenho aqui estatística para dar como informação suficiente, mas eu vou dizer daquilo que eu já ouvi e vi na televisão, nos meios de comunicação. Muitos daqueles que foram ganhadores de loto, loteria, cena, essa coisa toda, ganharam fortunas, perderam tudo. Alguns foram assassinados por parentes pela cobiça daquilo que conquistou. Assassinado pela companheira, pela esposa, pelo amante da esposa. Se envolveram com coisas erradas, com falcatruas, porque surgiram sócios, pessoas com as quais ele iria fazer investimento com aquele dinheiro que ele ganhou fácil, ia render muito mais ainda, e perdeu tudo. Alguém aqui se lembra de algum caso assim? Deu na televisão, no programa de, sei lá, algum jornalismo, alguém se lembra disso? Na minha vida eu tomei conhecimento de muitos casos que vieram à mídia e foram... Por quê? Porque é um dinheiro ganho sob maldição, não é fruto de trabalho. Não é fruto de trabalho. Pastor, mas aí eu vou ali e qual a diferença se eu vou no shopping, tem lá aquele lugarzinho que eu compro uma ficha, jogo lá e jogo um videogamezinho ali, ou como é que chama? Um fliperama. Toda a diferença. Eu não estou jogando com a intenção de ganhar nada ali. Aquilo vai me dar dinheiro? Não, é uma distração, um passatempo. Não seria diferente de eu estar sentado dentro da minha casa com um videogame e eu jogando lá. Agora, quer ver isso se tornar mal? Quer ver? Tem criança, eu estou falando de criança de 7, 8, 10, 12 anos. Criança. Senta num coleguinha do lado, os dois vão jogar. Ele está perdendo, ele não sabe perder, ele não aceita perder. Ele fica emburrado, ele chuta o negócio, ele joga o troço para lá, ele quebra o controle, ele briga com o coleguinha que está ali jogando com ele. Por quê? Porque não sabe perder, só quer ganhar. Quer ver outra coisa maldita? Tem certos videogames que, se você perdeu, você não consegue passar para outra fase. Eu me lembro de um jogo chamado Doom. Eu não sei quem aqui se lembra do Doom. Foi inclusive deu até, fizeram até um filme sobre esse jogo, né? Doom. O Doom era um camarada que, astronauta, ele caía num planeta e ele estava numa determinada estrutura de edifício, construção, em que ele tinha que colecionar, pegar algumas armas, e ele tinha que pegar um determinado artefato, e para ele chegar até lá ele tinha que combater monstros.
E aí os monstros, alguns apareciam do nada, uns cuspiam fogo, outros mandavam laser, e era um negócio. E ele tinha que matar os bichos. Ele matava os bichos usando a mão, usando faca, usando várias armas, né? Amados, eu lembro de ter ficado sem dormir. Eu fiquei quase 24 horas, porque eu tinha que passar de fase. E enquanto eu não cheguei até uma determinada fase, eu não parei. E eu parei porque eu já estava sem comer. Eu estava sem beber e não estava sentindo nem fome nem sede. Eu não sei quantos aqui souberam de um moço, eu não me lembro se foi no Japão, na Coreia, foi num país asiático desse aí, que o rapaz entrou numa lan house, ele começou a jogar, não parou, a lan house funcionava 24 horas, mudou o turno, as pessoas que estavam trabalhando foram embora, entraram outras. Quem entrou não sabia que hora aquele rapaz estava lá. E num determinado momento, quando for nessa troca de turno, o rapaz foi lá, o cara estava na cadeira, ele pensou que estava dormindo, estava morto. O rapaz morreu. Ele tinha passado mais, acho que de 24 ou 48 horas. O cérebro dele entrou em colapso por causa do estresse, por causa da falta de água, por causa da falta de alimento, e ele morreu. Quem leu, ouviu falar sobre isso na televisão? Olha aí. Então, eu vou dizer que todo videogame é coisa do mal? Eu não. Eu vou falar o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz, apóstolo Paulo? Examinai tudo, retém o que é. Então pronto, pastor, eu vou entrar lá para examinar tudo e ver se tem alguma coisa de boa para eu posso tirar de lá. Pois é esta a proposta, essa é a ideia que Satanás planta na cabeça do crente. Viu, crente? Eu vou só examinar. É por isso que eu vou pegar um Uber, que é claro que eu não vou no meu carro, para ninguém me identificar, já que é para fugir da aparência do mal, eu vou pegar um Uber todo filmado, aquele bem escurão mesmo, e vou lá naquela Termas ali da Dutra. Ora, a Dutra não, deve ser muito chifrinho. Eu vou lá naquela lá do Recreio que o pastor falou. O pastor falou, então ele sabe. Todo mundo sabe. A polícia sabe, o governo sabe, todo mundo sabe. Como sabe onde é que está cada boca de fumo e não acabam com esse negócio, por quê? Todo mundo sabe. Aí eu vou pegar um Uber todo pretão, né? E vou entrar lá, ninguém vai saber, porque eu já entro lá dentro, pego o elevador, chego lá, eu vou só examinar tudo, para reter só o que é bom. Amado, estou querendo tentar Deus, não estou não? Fala aí. Eu não preciso experimentar a maconha para tentar ver se eu encontro alguma coisa boa dela. O cigarro da maconha não. A cannabis sativa, a planta, com certeza. Com certeza. Alguém aqui já teve que fazer uso em hospital, em cirurgia, ou sabe de alguém que precisou fazer uso de morfina? Alguém? Você sabe de onde vem a morfina? Cadê as irmãs aí que são da biologia? Morfina vem da papoula, não vem? É, não é? Se não me engano é da papoula. É de uma planta que é igual, em termos proporcionais, à cannabis sativa, que é a planta da maconha, cujo princípio ativo ali é usado para o bem numa cirurgia. A pessoa está sofrendo dor terrível, vai lá, dá um pouquinho da como é o nome? Da morfina, acaba a dor na hora. Só que é viciante, não pode ficar fazendo uso constante daquilo, porque senão a pessoa se torna dependente química daquele produto. Tá certo? Então agora tem as pesquisas, já provou a ciência que a cannabis sativa usa lá o canabiol, se não me engano, que é o componente ativo que está presente na maconha, no cigarro.
que vem da planta e que é utilizado para tratamento de pessoas com problema de mal de Parkinson, por exemplo. A pessoa faz uso do canabiol e o problema é como se ela não tivesse o problema, ela passa a ter controle. É bom, é abençoador. Agora eu vou então, por causa disso, pegar e vou fumar um cigarrinho de maconha, que é para ficar legal, porque é canabiol. Não é porque já passou por outro processo físico-químico, outras substâncias estão ali, mudou tudo, não é? Então, pastor, se eu chego lá como é que chama lá? No cassino, eu vou lá só para jogar, pastor, um fliperamazinho, não estou fazendo nada. Qual a diferença? A diferença é o lugar onde eu estou. Se fosse na lan house, se fosse na loja de fliperama e eu tivesse indo lá só para me distrair, sem problema nenhum. Mas em que lugar que eu estou? No cassino? Estou fazendo o que ali? Ninguém que é crente de verdade vai olhar para mim, ou mesmo os que não são crentes vão olhar assim: você é crente? Por quê? Porque não é um lugar para mim. Valores, o que são valores, amados? Elementos inegociáveis. De quem? Do caráter de um verdadeiro e frutífero discípulo de Cristo. Eu não posso negociar valores. E por não negociar valores, muitas vezes eu tenho que dizer não para algumas coisas que até não teria problema se alguém não fosse se escandalizar. Apóstolo Paulo não fala isso? Ora, se comer carne na frente do teu irmão escandaliza, você não é judeu, ele é judeu. Você é um cristão gentio. Comer carne de porco para você é tranquilo. E em Cristo Jesus, essa lei cerimonial já foi abolida. Mas para ele que é judeu e cristão, ele vem do judaísmo e se converteu, ele ainda tem o escrúpulo da carne de porco. A vida inteira ele viu e ele tem aquele negócio com a carne de porco. Então, ele vê a carne de porco, tem dificuldade, não é? Então não coma na frente dele. Cadê Márcia Esteves? Estava aqui? Fique em pé, Márcia Esteves. Por favor, vem aqui na frente. Olha para Márcia Esteves. Vem cá, Márcia. A Márcia Esteves parece que veio de uma igreja pentecostal tradicional. Não. Calça comprida, blusa de manguinha. Olha lá. Ela está decente, sim ou não? Tá mesmo? Tá, né? Brinco. Hoje ela não tá, mas de vez em quando ela coloca aí um batom amarelo. Não, brincadeira. Ela coloca um batom, uma sombrazinha, né? Olha o cabelo dela. Como é que chama isso daqui? Trança nagô? Ó, trança nagô. Ui, essa coisa do capeta. Né? Hein? No seu tempo, porque no meu não podia não, né? Irmão, para essa menina que usar uma calça comprida foi fácil, minha irmã? Não, senhor. Não foi fácil? Levou o quê? Agora eu sou batista, aí chego aqui, já estava usando calça comprida, colocando fio dental. Não, fio dental nem. Claro que não, né, irmão? Da praia. Mas os pentecostais da linha tradicional, roupão, né? Camisa social, gravata para o homem, terno debaixo de um sol de 40 graus, a mulher só com saia, não pode usar brinco, não pode, não é? Agora tem algumas até que estão dando abertura. Mas e aí, como é que foi para você deixar aqueles costumes? Difícil, muito difícil. Muito difícil, obrigado. É o que o apóstolo Paulo diz. Tem muita gente aqui que não conhecia a Márcia antes, conheceu depois, nem sabia que a Márcia um dia já foi de uma igreja pentecostal tradicional que essa dificuldade tem. Eu vou dizer que eles estão errados? Irmão, se eles cultuam Jesus e estão convivendo bem com isso, eu conheço cristãos evangélicos de igrejas pentecostais tradicionais que são mais crentes que muitos crentes batistas. E eles não trocariam nunca
para a liberdade que nós temos nesses costumes e usos de vestimenta, porque eles se sentem melhor lá e mais à vontade lá, e eles, amém, glória a Deus, que sejam felizes, sem chegar no céu. Agora, eu não consigo enxergar que vai para o céu um crente que não observa valores inegociáveis para o caráter de um verdadeiro e frutífero discípulo de Cristo. Lembra lá do jogo do Doom? Eu fiquei quase 20 horas jogando aquele negócio. Quando eu parei, eu comecei a sentir um constrangimento muito grande. Irmãos, eu fui tentar orar, eu fiquei sem conseguir orar por vários dias, porque eu fechava os olhos. O que vinha na minha mente? As imagens daquele jogo, e todas as imagens que vinham eram dos demônios, aqueles seres horrorosos que tinha lá, e aquela coisa me dava uma aflição, e eu não conseguia orar. Por quê? Porque eu fui bombardeado com aquelas coisas que eu recebi. Você já deve ter ouvido falar de pessoas que depois de jogar certo jogo durante muito tempo, saiu dali, o cara pegou uma arma e saiu matando as pessoas, e até então era considerado uma pessoa normal. O que foi que alterou a personalidade daquela pessoa? Então eu posso até, Anderson, estar ali jogando meu videogamezinho, no meu Xbox, no One, ou sei lá, no Xing Ling, desde que seja honesto, com nota fiscal, importado direitinho. Amém? Você entendeu o Xing Ling, né? Não é o Xing Ling comprado ali no Trambique, não. E ser errado, ser pecado. Por quê? Porque se torna uma coisa que mexe com a minha cobiça. Eu começo a cobiçar, e aquilo me tira o tempo de orar, aquilo me impede de ter tempo para ler a palavra, me tira o tempo da minha atenção com a minha família, começa a afetar a minha capacidade cognitiva, começa a afetar a minha capacidade de raciocínio, de assimilação de informações, tirando meu tempo do estudo. É mal, e eu não estou jogando nenhum dinheiro para ganhar dinheiro naquilo. Mas no contexto do que você perguntou, verso 19: tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Quem vai para a jogatina vai pela cobiça. Cobiça significa eu quero ter o que eu não tenho, e para ter eu sou disposto a fazer qualquer coisa, inclusive tirar de quem tem, ainda que o governo diga que é honesto, que está legal. É imoral. Nem tudo que é legal, ou seja, está em ordem com a justiça da sociedade, as leis da sociedade, nem tudo que é legal é moral, né? E no verso capítulo 15, versículo 27, diz assim, 15, cadê? Provérbios 15, 15, 27. Diz assim: o que se dá à cobiça perturba a sua própria casa, mas o que aborrece a peita viverá. O que aborrece o suborno, o que aborrece a proposta indecorosa, esse viverá, ou seja, esse vai ser feliz. Então, meu príncipe, se eu fosse você, eu não ia não. Se eu fosse você, assim, a curiosidade matou o gato, né? E a Ana chama ele de gato, eu não chamaria nunca, mas a curiosidade matou o gato, tá certo? Então, a gente está vivendo num tempo, irmãos, realmente difícil, em que o errado já tomou cores e ares de certo. O pecado mora do lado de baixo do Equador. Já pararam para pensar nisso?
Quando o Ney Matogrosso cantou essa música e virou febre no Brasil, quem se lembra? Não existe pecado do lado de baixo do Equador. Vamos fazer um pecado rasgado, suado a todo vapor. Ele está falando do quê? Da promiscuidade, da prostituição, do adultério, do relacionamento sexual desprovido de responsabilidade, da união homossexual, do casamento gay, de tudo aquilo que ofende a santidade de Deus e a santidade no homem. E isso foi lá pela década de 80. E a rede esgoto de televisão não perdeu a oportunidade e usou isso, inclusive, como tema de novela. Que colocou como tema de novela graça no gosto do povo, né? Então, toma cuidado. Amém?